Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 23 de outubro de 2022 e estamos aqui para gravar mais um vídeo, dessa vez sobre o resultado da empresa que nós acompanhamos bastante, o resultado do Açaí, tá? Nós temos aí a partir da semana que vem o resultado das empresas, vão começar a divulgar, é praticamente uma avalanche, e aí a gente vai acompanhando conformidade, devagarzinho, algumas coisas, se tiver mais urgente a gente fala, mas senão a gente vai acompanhando com calma. A maioria das nossas empresas apresentam sempre resultados assim, dentro do padrão, ok? Hoje vamos dar uma olhadinha no Açaí, que é uma empresa de crescimento que nós gostamos bastante. O resultado veio forte, forte crescimento, uma empresa que nós, no nosso grupo, na nossa comunidade de amigos, gostamos bastante do Açaí. E vamos dar uma olhadinha nos números aí com calma, tá? Antes, eu gostaria de mostrar para vocês, dar uma contextualizada, né? Como é que é, surgiu o açaí. O açaí é interessante porque ele surgiu ali em 1974, você pode ver, foi a primeira loja do açaí, do atacadista açaí em São Paulo, tá? Veio meio que um pouquinho diferente e tal, foi criada por japoneses, tá? E aí ele foi criado como açari, tá? Veio da palavra açari, que significa ali sol nascente, né? Produzida por é, origem japonesa, então eles deram essa aí, essa é a origem aí, veio da palavra açari, e aí eles deram o nome de açaí, tá? Então, em 1964 surgiu aí é, da origem dos japoneses, nos imigrantes, tá? Em 2007 teve uma mudança significativa. Lógico, muitas coisas aconteceram, mas eu vou nos pontos principais. Em 2007, o grupo Pão de Açúcar adquiriu ali 60% da empresa, Açaí, e aí deu uma mudada geral, né? Deu uma ampliada no grupo Açaí. Em 2011, o grupo Pão de Açúcar acabou de fazer o resto da aquisição e tornando-se aí o controlador aí. Ela incorporou, vamos dizer assim, o Pão de Açúcar incorporou o Açaí dentro, tá? E aí o que aconteceu? Depois, para a gente contextualizar até o momento atual, então aqui está o Pão de Açúcar, né? Aqui está o Pão de Açúcar, e aí ele veio e incorporou o açaí. Então o açaí ficou dentro do balanço do Pão de Açúcar, ele não tinha mais nada separado, ele é uma empresa, como se fosse uma filial do Pão de Açúcar. Porém, no meio do caminho, o Pão de Açúcar, que vocês sabem foi de origem lá da família Diniz, né, no meio do caminho, há muito tempo atrás, só que no meio desse percurso, o Grupo Casino é uma empresa francesa, foi adquirindo participações no Grupo Pão de Açúcar, foi aumentando a posição até que finalmente eles adquiriram viraram o grupo controlador do Pão de Açúcar. E recentemente, tá, ó, dois, 3 anos mais ou menos, agora não me recordo bem, uns 2 anos eu acredito, o Grupo Casino, que é o controlador do Pão de Açúcar, resolveu fazer a cisão, tá? Então o açaí estava dentro do Pão de Açúcar. Então o Grupo Casino resolveu tirar o açaí fora do Grupo Pão de Açúcar. Então é o que a gente chama de cisão. E isso aconteceu, e aí ao sair do Grupo Pão de Açúcar, o açaí passou a ser diretamente ligado ao Grupo Casino. Então hoje o açaí, depois da sua cisão do Pão de Açúcar, ele pertence unicamente, o controlador é o Grupo Casino, uma empresa francesa, tá? Então o Grupo Casino é dona do Pão de Açúcar e dona do açaí. Beleza? Então, para vocês entenderem, né? Então, essa é a origem aí, esse é o contexto aí do como é que a empresa surgiu, qual que é o momento dela. Então, a Açaí hoje é uma empresa brasileira, na qual o controlador é um grupo francês. Então, agora a gente vai para os números, tá? Vamos ver o resultado aí. Então, o que que a gente faz, né? Quando você quer ver os números de uma empresa, o ideal é que você vá direto no site de RI. Tudo que você encontra por aí, tudo que eu falo também, né? A gente retira aí do grupo, desculpa, do site de RI, de Relações com Investidores. É ali que a empresa coloca todas as suas informações, né? E tudo que a gente encontra por aí é retirado desse site. Então eu recomendo para você que você vá sempre na fonte, tá? O site de RI das empresas é a fonte, tá? Então aqui você vai lá no Google, escreve lá RI Açaí e você vai cair neste site aqui, tá? Neste site aqui, agora eu vou dar uma mostrar aqui para você. Nesse site você vai aqui em informações financeiras, resultado trimestral e você vai ter ali, vou clicar aqui só para você ver,
quando você clica aqui, aí você tem ali todos os resultados, tá? Eu já cliquei aqui para ficar mais fácil, eu já abri, tá? Para de repente demora um pouquinho para carregar. Então aqui a gente tem o site, o resultado do terceiro trimestre do açaí. Então eu vou correndo aqui devagarzinho, vou passar alguns pontos para você, para a gente ir comentando, tá? Então vou devagar. Aqui logo de cara, sempre que na divulgação, a empresa faz um resumo, faz um destaque do que foi mais importante. Ela, de certa forma, ela escolhe alguns pontos positivos para destacar. Por isso que você tem que ir sempre a fundo, né? Dar uma boa olhada com o tempo, né? No vídeo aqui será mais rápido, mas você dá uma olhadinha. Então ela começa destacando que a receita bruta atingiu 15 bilhões, mais de 30%. Então, mais o que mais? Coloca aqui a contribuição das lojas, aumento de market share, alguns detalhezinhos, recorde de EBITDA, tal, sólida crescimento da geração de caixa. Então tudo isso a gente vai ver, tá? Vamos olhar nos números de fato se isso ocorreu. Forte alavancagem, tal, né? O aumento aqui das lojas, tal. Então aqui eles fazem os destaques. Aqui a gente começa a olhar, a gente começa, deixa eu ver o que você está vendo para mim não me perder, né? Você está vendo corretamente? Ok, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, para aí. Deixa eu voltar agora, tá? Então aqui você tem o demonstrativo do resultado, né? Então aqui a gente olha, vamos fazer as comparações. Aqui ele compara o trimestre com trimestre, aqui os 9 meses, tá? Entre 21 e 22. Então a receita bruta no trimestre em relação ao ano anterior, cresceu 30%. Nos 9 meses, né, porque é o terceiro trimestre, cresceu aqui 28%, tá? Então a gente vai sempre olhando aqui. A receita líquida, 13, tal, a receita bruta para líquida tem aquela diferença nas devoluções, né? Você sabe como que é. Vamos olhando aqui, ele vem aqui dando esse item é muito importante, é quase que mais importante do que o lucro propriamente, é o EBITDA, tá? Então o EBITDA aumentou aqui de 838 para 1 bi e 11 milhões, um aumento de 20%. Aqui quando você vai para 9 meses, o aumento foi maior, 22%, de 2 bi 233 para 2 bi 741. Então houve aqui um aumento, né, na margem aqui de EBITDA, tá? Excluindo as despesas operacionais, depois a gente vai fazer esse ajuste. Então aqui a gente vê o que? Nesse quadro a gente vê o que? Que a receita vem aumentando, ou seja, a empresa realmente, a princípio, é o primeiro sinal de que ela está crescendo, ok? Então vamos continuar olhando aqui. E aqui a gente vê crescimento das vendas. Então vamos olhar aqui. As vendas, lá era só receita, né? Tem todo um contexto e tal, e aqui é a receita das vendas. Então, aqui ele compara TRI de 19, o terceiro TRI de 20, o terceiro TRI de 21 e o terceiro TRI de 22. Então, olha a diferença: 6, 9 bi, 10 bi, 13 bilhões, tá? Nos últimos 9 meses, aí, desculpa, o SS subiu aqui 29%. Depois tem um quadrinho um pouquinho mais abaixo que a gente vai ver aqui. Então, nesse quadro a gente vê, confirma que o crescimento das vendas está presente, ok? Aqui tem uma explicação um pouco melhor, depois você lê com calma. Esse quadro aqui é muito importante, tá? Então, ele mostra como aconteceu o crescimento, tá? O crescimento foi o seguinte, ó. Nas mesmas lojas, que é o azul, veja bem, subiu 10%, que é o Left LFL, Like for Like, tá? É a mesma coisa do SS, Stream for Sales. A expansão, as lojas, o crescimento das lojas também contribuiu para as vendas. Lógico, você abre mais lojas, você vai vender mais. Por isso que o azulzinho é um dos itens mais importantes. Por quê? Porque o azulzinho, ele exclui a abertura de loja e ele faz uma métrica apenas das lojas que já existiam. Então ali está dizendo o seguinte, que as lojas que já estavam abertas cresceram vendas em 10,2. Então isso é muito importante, porque se você não tomar cuidado com essa métrica, lógico que abrir mais loja vai vender mais, mas isso não é só importante. O importante é que as mesmas lojas continue aumentando as vendas. E isso está acontecendo, tá? Então vamos descer aqui, vamos continuar. Vamos descer mais aqui uns quadros. Aqui ele mostra as lojas, o layout das lojas. Depois pode fazer uma leitura com mais calma. Eu vou só nos gráficos que fica mais fácil, tá? Então aqui tem o EBITDA. O EBITDA que é aquela métrica muito importante, né, para a gente sempre acompanhar.
Então ele mostra que os EBITDAs dos terceiros trimestres e esse aqui foi de 1 bi 67. Então você vê aqui um crescimento. O acumulado nos 12 meses, porque aqui é tri, todos os terceiros tri, tá? Aí 19, 20 e 21. E aqui ele tá dando esse 3,7 bi, ele tá mostrando o EBITDA acumulado dos últimos 12 meses. Tá? Então um pouquinho diferente. Tá excelente também, tá? Vamos aqui. E aqui ele tem o que? Ele mostra a parte financeira. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente. Deixa eu voltar aqui, tá? Então vamos lá. Veja bem, o crescimento das empresas, via de regra, ele pode ser por a captação de dinheiro, pode ser por um follow-on, emissão de ações, pode ser a maioria é através de dívida, através de financiamento, tá? E o açaí não é diferente. Então, ele está fazendo o seu crescimento através de dívida. Então, vamos lá. As empresas, geralmente, elas fazem o seguinte. Elas tomam dívida com base na taxa Selic, tá? Então, algum tempo atrás, você vai lembrar, a taxa Selic estava em 2%. Então, qual que era a métrica naquela época lá atrás? Uma empresa pegava dívida, um exemplo simples, pega a dívida de Selic mais 4%. Então, Selic estava 2, era 2 mais 4%, a dívida da empresa estava em 6%, tá? E aí ela vai tomando dívida, ela vai crescendo e ela vai ajustando junto com a sua capacidade de gerar caixa, ok? Então, lá atrás, a dívida era 2 da Selic, mais 4, 6%, ok? Hoje a Selic está em 13,75. Então aquela dívida feita lá atrás, ela pulou de 6, porque era 2 mais 4, 6, ela pulou de 6 para 13,75 mais 4. Então ela está em 17,75. Então essa dívida hoje, o custo dela é muito maior. Então a empresa hoje, todas as empresas, nós vamos ver isso, tá? Que o financeiro tá pesando. Então vamos dar uma olhadinha aqui se isso está acontecendo mesmo, tá? Deixa eu sair aqui que fica mais fácil, tá? Deixa eu voltar aqui. Então vamos olhar, ó. Então o terceiro TRI de 22, aqui, rentabilidade, então vamos direto na última linha. Então, ó, compara só. O terceiro TRI de 21, a dívida, né, o resultado financeiro foi 88 milhões. Tá? Hoje, o resultado financeiro foi 314 milhões, né? O terceiro TRI, 314 milhões. Então, você percebe o quanto que a dívida, né, pesou 258%. Nos 9 meses, no ano de 21, foi 233 milhões. Tá? Em 2022, a dívida pulou para 737 milhões, um aumento de 16. Quando você olha os 9 meses, quando você compara trimestre com trimestre, 258. Então dá para a gente ver aqui que a dívida está pesando, mas a gente vai ver que ela está controlada, porque quando você olha aqui, ó, a dívida EBITDA tá aqui, deixa eu achar aqui. Depois do IFR, 3,2, 2,8. Se você excluir o IFR, vai estar um pouquinho menor. A gente vai ver um pouquinho lá embaixo, tem 2,8, se eu não me engano, né? É o que está ali nos 9 meses. Então, o resultado financeiro está pesando, mas a empresa está controlando. Então, o que a gente tem que ver numa empresa de crescimento? O crescimento da receita, o controle do financiamento, da dívida, tá? E ver se a empresa está gerando caixa. Gerando caixa é a última parte que está faltando a gente ver. Então a gente já viu que a receita está subindo, o resultado financeiro está pesando. São coisas que a gente já previa, ok? Então vamos descer aqui, vamos continuar olhando o que a gente vai ver aqui agora. O gráfico que a gente tem. As lojas, né? A expansão. Então vamos dar uma olhadinha na expansão. Tri contra tri, de 21 para 22, em 21 ela tinha 762 lojas, hoje ela tem 1.095. No tri para tri. Nos 9 meses, ela pulou de 1.422 para quase 3.000 lojas, 2.990 lojas. Então, é uma grande expansão. Então, você vê que a empresa está crescendo. Tá? A empresa está crescendo. Aí aqui a gente vai na geração de caixa. Nessa geração de caixa aqui, a empresa montou, ela cata aqui e ela monta do jeito que ela quer, do jeito que ela acha mais fácil para a gente entender, tá? Então, olha só. O EBITDA, 2 nos últimos 12 meses, ó, tá? Últimos 12 meses, 2 bi e 800. Variação de capital de giro, ou seja, positivo, então ela tem uma geração de caixa de 3
bi 153. E aí vem investimento, CAPEX. CAPEX, aquisição, tá? Aí ela fica com um saldo negativo. Então, tranquilo. Então, o que a gente precisa entender? O mais importante é o seguinte, que a geração operacional da empresa está positiva, em 3,153, 3 bi 153. Então, tranquilo, a empresa, nas suas operações, ela consegue gerar caixa, ou seja, ela fica no positivo, ok? Então, subindo aqui, que a gente tem o nível de endividamento. Então, aqui a gente vai ver agora aquela questão lá da dívida em relação à sua capacidade de produzir dinheiro, ou seja, em relação ao EBITDA, tá? Olha aqui, 2.808, né, que é o que está ali, ó, 2.808, o EBITDA, e ele vem aqui de novo, ó, 2.808. Cadê? Onde ele estava? Aqui, 2.808, tá? Então, qual que é a capacidade da empresa? Então, ela está aqui endividada em 2 vezes 68. Tá tranquilo. Quando toda empresa que está abaixo de 3, a gente considera que está tranquilo. Lembrando que o endividamento, o gasto foi feito agora e a loja. Primeiro você tem o gasto com a loja, você monta a loja, então, ou seja, o endividamento aconteceu. E aquela loja, ela ainda vai gerar receita. Então a gente tem uma abertura de loja, está aberta, e agora que ela vai começar a produzir receita. Então, se a empresa parasse agora, ela ainda ia ter um abatimento, porque aquela receita daquela loja que foi aberta, ela ainda não produziu receita para a empresa. Então, o endividamento ele vai cair, tá? Lembrando que agora o quarto trimestre, o quarto é o melhor empresa para o grupo de atacarejo, né? Que é como é a classificação do açaí. É um grupo atacarejo, você tanto pode comprar no atacado quanto no varejo. Você vai lá, você compra de caixas ou pode comprar separado, tá? Então, tranquilo, endividamento, a princípio, tá tranquilo. Então, vamos seguir aqui, vamos continuar olhando aqui. Vamos descer o que mais que a gente tem. Aqui ele tem mais alguns comentários, depois você lê com calma. E aqui a gente vê aonde foram abertas as lojas, né? No Sudeste, Nordeste, então você olha aqui, no Sudeste 122, 65, 22, 233, é onde ele está ali com 1.091 lojas, que foi aberto no trimestre. Então, realmente a empresa tá se expandindo, tá, pessoal? Então, o que que a gente tem aqui? Essa aqui é a demonstração que a empresa faz de maneira mais simples, onde ela dá as explicações e a gente tem a capacidade de ler e entender. Agora, se você tem alguma dúvida, alguma informação, você deve sempre procurar o ITR. O ITR é a informação oficial que a empresa manda para a CVM. Então, ali, nesse no release, a empresa pode fazer ajustes, ela pode fazer comparação, ela pode excluir resultados que ela acha que ficaria mais claro, ela pode, tem um determinado momento que ela pode tirar aqueles despesas operacionais para comparar com a receita e tal. Já no ITR, ela não pode fazer nenhum ajuste, são os números oficiais. Então vamos dar uma olhadinha no ITR para que vocês possam aprender também e saber exatamente como é que funciona. Vamos lá. Então eu vou voltar aqui e aqui eu vou para o ITR. Então aqui o ITR é assim, aqui não tem muitos os gráficos, é mais direto, tá? Então aqui você olha, aqui que a gente vai olhar. A gente vai olhar o balanço patrimonial, a demonstrativa de resultado e o demonstrativo de fluxo de caixa. Então é esses aqui que a gente vai olhar. Deixa eu descer aqui de novo. É melhor sempre eu sair, porque às vezes eu posso ficar na frente de um número importante. Tá? Descer aqui, o balanço patrimonial é o que vem primeiro, se eu não me engano. Isso. Depois a gente volta aqui para dar uma olhada. Tá? Vamos primeiro no demonstrativo. Na DRE oficial. Tá? Essa é a DRE oficial. Então você vê que aqui, né, ela sempre vai estar. Aqui ela ainda faz trimestre e os 9 meses. No fluxo de caixa lá embaixo é só os 9 meses. Então a gente vai olhar aqui para o número dos 9 meses. Então aqui está a receita, esse 13.832, tá? E o lucro, ó, o lucro está aqui, ó, 281 milhões. Então esse aqui embaixo, ó, lucro ou prejuízo, né? Quando é prejuízo está entre parênteses. Então ela teve lucro de 281 milhões. Receitou 13.832 e teve tudo que ela vendeu dá uma receita de 13.832. Aí vem as despesas, tal, detalhe, e aí ela ficou aqui
com um lucro de 281 milhões. Então, o que que a gente precisa saber? O seguinte, se você, deixa eu voltar aqui, se você dividir o lucro 281 milhões pela receita de 13.832, você vai chegar na margem líquida de 2%, tá? 2%. Então, o que isso significa? Significa que para cada 100 reais que o açaí vende, ele lucra 2 reais. Tá? Você fala, nossa, é pouco. Mas a velocidade que ele gira isso faz com que ele seja, que ele tenha o lucro. E outra coisa, essa capacidade de trabalhar, você viu lá nos dados anteriores, não sei se você lembra, mas o lucro bruto era 16 e a margem líquida 2. O que isso produz, pessoal? Produz que ele, ele invalida a possibilidade de um ou de vários entrantes no negócio, tá? Por quê? Porque, veja bem, você vai ter que ter um grande capital, um grande aumento de capital, você vai ter que concorrer, tá? Com alguém que já sabe fazer o negócio e lucra 2%. Margem de lucro de 2%. Então você corre um entrante novo, ele corre um grande risco de colocar um grande capital e não conseguir o resultado do açaí. Então isso é o que a gente diz que é um fosso, tá? É uma proteção para o açaí. Tanto que se você olhar, as empresas de atacarejo são duas, três. Tá? Três no máximo, né? Tem um concorrente do açaí, tem um outro aí, é o Atacadão e o Roldão, né? São esses três. O grupo Mateus está lá em cima, lá no Nordeste, no Norte, mas ele domina lá em cima, né? Então, são grupos diferentes com margens pequenas, tá? Então, 2% a empresa sabe trabalhar e isso é eficiente para ela, ok? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Então aqui a gente tem os números, né? Aqui é a receita, aqui você vê as despesas, tudo isso pode ser detalhado, tá, pessoal? Se você tiver dúvida, você pode entrar. E aqui o lucro, 281 milhões. O lucro nos 9 meses, 814 milhões, tá? Então é esse aqui que a gente vai. Agora a gente vai para o demonstrativo do fluxo de caixa. Vamos ver como é que foi aqui o movimento do dinheiro. Então tá aqui, né? Aqui, pessoal, como é que funciona? A soma é para cima, tá? Então todos os itens estão embaixo, o resultado está em cima. Então o lucro, as atividades operacionais geraram quase 3 bi, 2 bi 904 milhões, tá? Isso é o que gerou as atividades operacionais. Então ele teve um resultado positivo nas suas operações. E como foi? Gerou aqui 3, essa parte aqui, ó, o 1, tudo isso aqui, ó, o, o lucro líquido, imposto, juros, tal, que são os itens 1 aqui, ó, do 1 ao 13 é a soma do 1. Então aqui deu 3 bi das operações operacionais, tá? A variação dos ativos, que é aqui o estoque, o pessoal diretamente ligado ali, gerou aqui menos 107. Então, essa soma do 1 aqui, ó, do 1, 2, do 1, 1, deu resultado positivo de 904. Então, você pode ver, 3 bi menos o 107, que deu 2 bi 908, tá? É um pouquinho complicado, mas com o tempo você pega. Aí, então, o primeiro, que é o fluxo do caixa operacional, 2 bi e 900. E aí você vai para o caixa de investimento, que é a parte de investimento. Então aqui a gente já sabe que está pesado, que uma empresa está investindo pesado. Então você olha, a dúvida realmente você constata que está pesado. A questão de bens no ativo, 3 bi 0,46, ou seja, pesou, né? A empresa investiu forte. Então aqui o 62, a parte de investimento, a empresa investiu 3 bilhões e 400 milhões, tá? Então esse é o segundo caixa, segunda atividade. Agora a gente vai para o financiamento. No financiamento é onde a empresa capta recursos. Então vamos ver. E aqui aumento de capital, aqui captação de empréstimos. Então nesse trimestre a empresa pegou 3 bi 560 milhões de empréstimo, que levou o resultado. Aí ela pagou aqui, fez pagamento de juros, pagamento de dividendos, tal, né? E aí
o caixa da atividade de financiamento ficou positivo em 2.196, ou seja, ela pegou mais empréstimo, tá bom? Então, somando 2.196 menos o de investimento, mais o que ela gerou de operação, a gente ficou aqui, aumento ou redução de caixa, então a gente teve um aumento de 1.660, só que não pode, esse aumento não veio só da geração, veio também da captação de empréstimo. E o saldo do Açaí hoje é 4.210, então ele tem 4.210 para o investimento aí, para os próximos investimentos aí no quarto tri. Então, o que a gente vê aqui, pessoal? A gente vê que o Açaí tá investindo forte, tá tendo uma captação, é, o fluxo operacional, a geração de caixa tá dando suporte, o endividamento está controlado, a receita está crescendo, as lojas estão sendo, ele está aumentando o número de lojas. Então, tranquilo, vai mantendo esse padrão, mantendo essa linha, ele vai produzir, gerar valor para o acionista. A gente espera aí um quarto trimestre forte, porque via de regra o quarto trimestre ele é forte para as empresas de mercado, atacarejo, que é o caso dele. Então a gente espera para o quarto tri um forte crescimento. Por quê? Porque vai abrir mais lojas e é o melhor trimestre para esse tipo de negócio. E aí a gente vai conferir lá depois, né, no resultado do quarto tri. Então, para o Açaí vem um excelente resultado, do meu ponto de vista. Continuamos sócio. Você que não conhece, estude mais, se aprofunde mais, né? Não posso recomendar para você, somente para as pessoas que estão com a gente, na qual nós estudamos juntos, tá? Então, você que está vendo agora, estude melhor. Ok? Então, esse aí foi o resultado do Açaí. Agradeço o seu tempo e sua paciência. Se você puder, se inscreva no canal, deixe seu like aí. E se quiser, entre em contato lá no nosso Instagram para a gente bater um papo, tirar outras dúvidas. Mas esse é o resultado do Açaí, um excelente resultado. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.